Olá, queridos amigos, aqui estamos nós mais uma vez para trazer a nossa colaboração ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje dando continuidade aí ao capítulo 7, né, da parte segunda, onde nós estamos nas questões 371 a 378. E esse assunto, ele é um desdobramento desse título, né, que Kardec dá a esse capítulo, que é Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Ou seja, Kardec está tratando aqui do retorno do espírito ao mundo físico, ou seja, da reencarnação, né? Então, esse subitem, ele trata do idiotismo e da loucura, que é um tema delicado, né? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre essa patologia, né? Essa patologia grave que atinge o psiquismo humano. E nessas questões que Kardec nos traz, fica explicado, né, para nós, através dos espíritos, que o espírito que reencarna com essas patologias, né, da idiotia, da loucura, se manifestam pela impossibilidade, quer dizer, essas doenças se manifestam pela impossibilidade temporária, porque enquanto está encarnado, de uma plena manifestação aí do atributo essencial da nossa alma, que é a inteligência, né? E aí a gente pode se perguntar, onde é que está situada a inteligência? Ela está no cérebro? Não. O cérebro é apenas um órgão, é o agente que manifesta essa mesma inteligência. Ele manifesta, mas ela está situada no espírito, né? Então, a inteligência é um atributo da alma, do espírito. E aí também a gente pode se perguntar, mas como é que se dão essas relações? Porque uma pessoa que precisa reencarnar num corpo que não ofereça condições para a manifestação da inteligência plena, né? Qual seria o objetivo, né? E é isso que nós vamos entender nessas questões que Kardec trata para nós, né? Como sempre, a gente traz aquele PowerPoint para vocês acompanharem as questões, que fica mais confortável, né? Do que a gente ficar lendo sem vocês verem o que nós estamos lendo. E nós, então, vamos compartilhar aí esses poucos slides que nós fizemos apenas das perguntas, e elas vão, como nós dissemos, da 371 a 378. Então, na primeira questão do nosso tema hoje, Kardec vai perguntar assim aos espíritos: tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior, né? Ele está perguntando: tem algum fundamento de nós entendermos que a alma que reencarna nessas circunstâncias seria um espírito de natureza inferior? É isso que Kardec está perguntando. E os amigos espirituais, né, dizem que nenhum fundamento. Esses espíritos trazem almas humanas, né, não raro mais inteligentes do que nós podemos supor, né, do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõe para comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então a gente entende, né, que algumas pessoas poderiam pensar dessa forma, que aquele espírito que está reencarnado ali nessas condições seja um espírito inferior. E isso não tem nenhum fundamento no que diz a resposta dos espíritos.
né? Por quê? Porque existem processos de desenvolvimento que ainda não se humanizaram, o processo de desenvolvimento do princípio inteligente, né? Que ainda não se humanizaram. Então, tem estágios que ainda não estão nessas condições. É isso que eles estão aqui nos explicando. E nós já estudamos isso aqui quando falamos do princípio inteligente, nas fases anteriores da humanização, da individualidade, e entendendo que ele ainda nesse patamar ele não tem consciência de si mesmo, né? Porque o espírito só alcança essa consciência de si quando ele atinge o patamar de humanização, ele passa a ser uma individualidade. Então, a partir desse momento, esse princípio inteligente adquire a individualidade, ele adquire a consciência de si mesmo. É aí que ele recebe o que Kardec fala, né, que Deus carimbou esse espírito, marcou esse espírito. Como a resposta da questão 23, né, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é o espírito. E os amigos espirituais dizem que é o princípio inteligente do universo. A definição é essa, né? Então, a partir desse momento, o espírito passa, ele passa a ser espírito e ele vai construir a sua história em direção a todo esse processo evolutivo aí que nós sabemos que tem à nossa frente. Por isso, os espíritos disseram a Kardec que compreendemos que aquelas almas que se apresentam dessa forma podem ser mais inteligentes do que supondes. Então, pelo fato deles estarem limitados, não quer dizer que eles sejam um espírito inferior. Muitas pessoas pensam mesmo, né? A pessoa que traz uma debilidade mental, uma dificuldade de cognição, de entendimento, uma dificuldade de se movimentar, podem pensar alguns que são referência de inferioridade moral. Muitas vezes são espíritos mais inteligentes do que nós. O que acontece? Eles estão num processo de expiação, né? E eles sofrem com isso. Sofrem por quê? Porque pela insuficiência dos órgãos, por não conseguirem se expressar, porque o corpo está ali naquelas condições que não oferece meios, estão limitados, né? É um sofrimento para o espírito. E a gente antigamente ouvia algumas pessoas falarem, talvez até nós mesmos, né? Os mais velhos, usamos a expressão, né, de quem tinha a insuficiência auditiva, dizer que era um surdo-mudo. Só que aquela pessoa que é um surdo-mudo realmente, ele é mudo porque ele, quando não ouve, ele não consegue falar. Então, a debilidade de um órgão promove uma série de problemas, de dificuldades para aquele espírito que está ali naquela situação. Então, é um sofrimento, às vezes, muito grande, né? E prosseguindo aqui, Kardec, agora na questão 372, ele diz assim: que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e idiotas? É como se ele perguntasse, né, qual o objetivo dessa encarnação tão dolorosa, né? E aí os espíritos dizem que os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. O que Kardec quer saber é qual é o objetivo da providência divina criar seres desgraçados, que é uma palavra forte, né? Como os cretinos e os idiotas.
essa palavra significa sem graça, né? Sem graça, porque, na verdade, é uma circunstância de sofrimento. Não é uma graça se reencarnar dessa forma, né? Então, qual seria o objetivo desses espíritos habitarem corpos nessas condições? Seria uma punição? E aí a gente sabe que dentro da lei divina não existe punição, né? A lei de causa e efeito, ela não é punitiva. Então aqui essa ideia de punição é justamente a ideia de um constrangimento, né? Porque esses espíritos experimentam ali uma impossibilidade de se manifestarem, de atuarem plenamente, porque os seus órgãos estão desmantelados ou desorganizados. Então, aquele espírito que não consegue se manifestar fisicamente, temporariamente, né? Porque, na sua essência, ele está pleno, o espírito está pleno de possibilidades, só que ele não pode se manifestar. Isso realmente é um sofrimento, né? E aí a gente esteve lembrando aqui de um filme, há muito tempo que nós vimos, que o nome é O Escafandro e a Borboleta, que conta a história de um homem que teve um acidente vascular durante o sono, e quando ele acorda, ele está tetraplégico. Ele não conseguia nem falar. A única coisa que ele conseguia fazer era mexer um dos olhos. E essa história é um fato real, porque tem até um livro com esse título, né? E o filme, ele é muito reflexivo nesse sentido, porque ele mostra justamente a ideia de alguém que está preso ali no escafandro, que é aquela roupa de mergulho, né? Daí o título, e que não pode se mexer, é como se ele estivesse dentro de uma, vamos dizer assim, uma roupa de combate, né? Que não tem sensibilidade, que não tem um sentir das coisas que acontecem à sua vida. É um exemplo para a gente entender, né? Que essa prisão temporária que o espírito se encontra ali, como se fosse uma borboleta ali dentro desse, digamos, um casulo, né? O escafandro ali é como se fosse um casulo. Então, ele está isento das sensações exteriores. E Kardec ele vai desdobrar essa questão na próxima, que é a 374A. Então, ele vai perguntar: não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Então, nós podemos dizer que os órgãos influem nas faculdades? Ou isso não tem fundamento também? E aí os espíritos dizem assim: nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem dessas. Quer dizer, os órgãos influenciam? Sim, influenciam, mas eles não são a origem dessa situação que o espírito está enfrentando. E os espíritos dizem que aí está a diferença. E eles trazem um exemplo, né, do músico. Diz assim: um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico, não é isso? A gente entende isso. Então, um músico excelente com um violino onde teria só uma corda, ele pode fazer muito pouco ali com aquele instrumento, mas ele não deixa de ser um excelente músico por causa daquele instrumento defeituoso, né? Então, os espíritos vão dizer, por isso eles dizem, né, que nunca dissemos que os órgãos não têm influência. E a gente aí vai entender, claro que tem influência, claro que os órgãos exercem influência sobre a manifestação da alma, assim como a alma exerce influência sobre esses órgãos, né? E aí
Kardec traz esse exemplo, né, como para fixar o entendimento. E aí, na questão seguinte, ele vai fazer um comentário sobre essa questão ainda, abordando esse exemplo que os espíritos nos dão, né? Então, ele vai trazer mais facilidades para nós entendermos. Ele diz assim no comentário: importa se distinga o estado normal do estado patológico, né? O estado saudável do estado doente. Então, no estado saudável, no primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. É aquelas questões onde o espírito vence as suas dificuldades, né? Mas ele diz que há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas, ficam impossibilitadas, desnaturadas, né? Como no caso do idiotismo e da loucura. Então, ele diz, são casos patológicos nesse sentido aqui, né? E não gozando nesse estado a alma em toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Então, nesse estado patológico, a alma não tem essa liberdade, não tem a sua total possibilidade de assumir os atos praticados, né? No caso da idiotia, no caso da loucura, alguém que pratique algum ato tem que ser relevado. Por isso que a própria lei humana ela estabelece esses critérios, né? E aí Kardec, então, nos chama a atenção para que nós possamos aprender a distinguir esses dois estados, o normal e o patológico, porque o estado patológico vai promover a diminuição da mobilidade, do movimento do espírito, da liberdade que a alma tem para agir, para pensar, para obrar, né, livremente, mas isso não significa que a alma, na sua essência, não consiga pensar, porque o espírito está ali apenas com essa impossibilidade de se expressar, mas ele está pleno de possibilidades. Porque o espírito não retrograda. É claro que existem casos que essa atuação ali de pensar, por exemplo, também está complicada, também está comprometida. Mas, mesmo ele estando comprometido, nesse sentido, a alma, se ela puder, quando ela está livre do corpo, ela não se manifesta com essas limitações. E isso vai causar para o espírito um sofrimento muito grande, né? E na questão 373 agora, né? Ele pergunta assim: qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Como é que eles vão progredir, né? Se eles não podem fazer o bem, não podem fazer o mal, qual é o mérito aí da existência que esses seres vai poder usufruir, né? Se eles estão assim aparentemente incapacitados de progredir. E aí os espíritos dizem que é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Então veja que Kardec nos traz aí na questão uma ideia do mérito, quando ele pergunta qual será o mérito dessa existência. Porque se a pessoa está numa condição impedida de se manifestar plenamente, né, o espírito se manifestar plenamente, porque a gente sabe que existem casos gravíssimos de comprometimentos que geram muitas e muitas dificuldades muito dolorosas, muito grandes, tanto para o espírito quanto para
a família, para aqueles que cuidam, né? Os mais próximos, que têm afeição àquele espírito, sofrem junto. Então, por exemplo, tem casos que a pessoa permanece toda a encarnação num berço, né? De aparências, às vezes, horríveis, ou então totalmente deformado, numa cama. E aquela posição, é claro que geram outras consequências, né? Ficam ali deitados, tem que estar movimentando para não acontecer as feridas, as escaras, e mesmo cuidados acontecem, né? Então tem que se criar meios para que aquele ser possa ter uma qualidade de vida, alguma forma que cause melhor conforto para ele enfrentar a situação. Alguns que têm muita dificuldade para respirar. Então, são casos muito dolorosos. E nós podemos pensar mesmo qual seria a utilidade, qual seria o mérito, o propósito, o objetivo de uma pessoa viver uma encarnação inteira ali nessa situação. E ao longo do tempo, nessa condição estacionária, né? Então, Kardec quer entender isso. Então, são encarnações expiatórias, onde a lei de causa e efeito, ela cobra algo que foi infringido, como os Espíritos falou. Aconteceu alguma situação de abuso das circunstâncias, da situação, dos talentos, né? O abuso, o mau uso de um atributo, o menosprezo de um talento. Então, isso dá a esse espírito a condição dele ter esse período de vida numa condição estacionária. Mas é um estacionamento temporário. E aí Kardec continua nos esclarecendo, agora com um adendo nessa pergunta, que ele pergunta assim: pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tem animado um corpo, um homem de gênio em precedente existência? Ele está perguntando se pode ali naquele corpo estar presente, estar encarnado um homem que foi muito importante, um homem que foi muito inteligente numa existência anterior ou em algumas existências anteriores, né? E os espíritos dizem, certo, confirmando, sim, é possível. Então, eles dizem, a genialidade se torna, por vezes, um flagelo, quando dela abusa o homem. Então, Kardec pergunta como é que pode acontecer isso, né? Se é possível acontecer isso, alguém muito inteligente está ali, enfrentando essa situação. É claro que pode, né? O gênio de hoje, diz os espíritos, pode se tornar muitas vezes um flagelo amanhã, quando ele abusa dessa genialidade, quando ele abusa dessa inteligência. A genialidade que os espíritos nos falam aqui é a possibilidade de usar os recursos intelectuais que nós temos quando estamos com as nossas condições normais. Então, existem pessoas que usam seus talentos, porque todos nós temos talentos, usam as suas capacidades, usam a sua inteligência para engendrar mecanismos para o mal. E isso gera consequências, isso causa o abuso dessas faculdades. Então, hoje nós temos aí o exemplo dos hackers, né? Que é um exemplo atual. De vez em quando a gente percebe aí as notícias que chegam pela mídia, né? Agora com capacidades para infringir a tecnologia, né? De órgãos, de setores de grande importância, trazer situações
a nível assim, de todos tomarem conhecimento, situações que estão lá guardadas, armazenadas com sigilo, né? Então, são pessoas que usam todo esse conhecimento, toda essa capacidade, essa genialidade, não deixa de ser, né? Para a maldade, para a fraude, para o crime. Então, isso hoje é um gênio, é uma capacidade de inteligência muito grande, mas arquitetar tudo aquilo, né? Mas amanhã esse companheiro pode se tornar, pode reencarnar numa situação de flagelo nesse sentido, retornar ao corpo de carne em situações muito dolorosas. A nossa literatura tem vários exemplos, né? E Kardec, então, faz uma outra consideração aqui relativa a essa pergunta. Ele diz assim: a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos, né? O porquê desses sofrimentos. Então, os embaraços que o espírito encontra para as suas manifestações se lhe assemelha às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e os olhos e dos olhos o cego. Quer dizer, são embaraços que o espírito encontra para as suas manifestações, que se assemelham a essas algemas, tolhindo ali os movimentos. Ele traz aí um homem vigoroso que está ali manietado, né? Que está ali impossibilitado de se mover. É como se fosse um animal feroz, enjaulado, preso, né? Limitado. Então, ele precisa estar limitado ali para que na limitação ele encontre o seu ponto de equilíbrio. Então, não é uma punição, é uma condição que Deus oferece para que naquele período ele possa encontrar, se possível, esse ponto de equilíbrio. E nesse ponto de equilíbrio, nessa limitação, será assim, proporcional ao empenho ou ao desempenho daquele espírito. Se é um espírito muito rebelde, ele certamente vai ter uma limitação maior, né? Nós sabemos de casos muito graves, né, que trazem esse entendimento para nós, porque mostra para nós essa limitação, como é dolorosa para o espírito, mesmo ele não tendo condições de sentir na íntegra, né? Porque Kardec vai falar isso mais à frente aí para nós. Mas nós trouxemos aqui para vocês depois pesquisarem, quem se interessar, esse caso que se encontra lá no livro Ação e Reação, no capítulo 13, com o título de Débito Estacionário, que é o caso de Sabino e Poliana, sua mãe. Não dá para a gente contar o caso todo, por isso depois vocês dêem uma olhadinha lá, vale a pena. Então, esse espírito, o Silas vem contando para nós, né, que ele está encarnado numa condição dolorosíssima. Sabino não fala, não anda, não tem como se expressar, e ele tem uma aparência muito assim feia, né? E apresenta esse quadro de idiotia, segundo o que Silas, que é o instrutor do livro, nos traz, nos esclarece nessa obra.
E ele fala para André, ele está fazendo uma visita a Sabino, ele fala para André que Sabino se encontra nesse processo de idas e vindas ao mundo espiritual e ao mundo físico há mais de 1000 anos, porque ele vem sucumbindo de encarnação em encarnação, ele e sua mãe Poliana, que foram parceiros aí em algumas situações, né? Então, estão, segundo Silas, em pedregoso caminho de reajuste. Então, Sabino cometeu vários crimes contra a lei divina, exerceu a maldade fria e inconsequente, e agora ele vivencia esse processo de hibernação espiritual. Ele está ali, ele pouco sente, ele tem assim segundos, minutos de lucidez, e ele está nesse processo até que ele amadureça em espírito para a renovação necessária, que é para isso que nós encarnamos, né? Então é um caso pungente, convido a vocês a lerem posteriormente, né? É possível encontrar na internet esse capítulo e leiam. Apesar de ser assim um capítulo doloroso, né? Ele traz reflexão muito boa para nós. E na questão 374, Kardec vai perguntar aos amigos espirituais: na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? É o que a gente estava falando em relação a Sabino, né? Que ele tem momentos, minutos, segundos de consciência. E aí os espíritos dizem: frequentemente tem, compreende as cadeias que lhes obstam ao voo, são provas e expiação, né? Eles compreendem que essas cadeias que obstruem o seu voo, obstam, né? Causam obstáculo, são provas e expiações. Quer dizer, na essência, o espírito não é idiota. Em essência, ele tem consciência, mesmo que seja por poucos minutos, do seu estado mental, embora não consiga se expressar, como no caso de Sabino. Mas nem que seja por alguns minutos, por alguns segundos, ele pode pensar, ele pode perceber, e em algum momento ele poderá ter algum tipo de lucidez. Nem que seja através de uma prece que seja feita por ele, já que o espírito está liberto, ele poderá, então, nesses poucos minutos, recolher aquelas vibrações, né? E compreender um pouco das coisas, mas é um processo demorado. E nesse caso aqui de Sabino, que nós trouxemos, tem um momento em que Silas ora junto dele e de sua mãe, e por uns instantes muito pequenos, essa prece fulgura ali a consciência dele, e é possível, nesses poucos minutos, ele receber a ajuda dos espíritos num estado assim de hipnose, né? E receber a ajuda, ter condições de ser ajudado. Deus aproveita tudo, né? Então ele dá a prova, mas ele aproveita tudo que nós pudermos fazer naquela situação. E aí Kardec traz, aliás, agora a questão 375, né? Kardec pergunta, qual na loucura a situação do espírito? Então, nessa situação, qual a situação do espírito? E aí, olha só a resposta: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altera-se uma parte ou um conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompe, no que destes dependam.
a ação ou as impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência e da vontade, atacado ou modificado parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não está nas mãos de ter. Então, a gente vê aí que um órgão gera consequências em outro que traz situações mais adversas para serem enfrentadas, né? Então, com o caso do surdo-mudo, ele não fala porque não ouve. Então, e assim vai sendo. Imagina a inteligência não podendo ser manifestada, né? Mas o curso, o caminhar dessa situação não está nas mãos do Espírito, está nas mãos de Deus, né? Que permite essa expiação, essa prova, para o crescimento, para o aprimoramento do próprio espírito. São dores necessárias, né? E na próxima questão, que ele faz um adendo a essa pergunta, ele pergunta assim: então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? E os espíritos dizem sim, mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele. Ele falou isso no início, né? Dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará senão depois de haver desligado de toda a impressão material. Então, quanto maior tempo durar esse período de loucura, talvez possa trazer alguma maior dificuldade para o corpo espiritual, perispiritual, né? Que poderá estar sendo também lesionado, comprometido ali. Vai levar algum tempo para ele se recompor tudo isso, né? Daí a reencarnação. Então, se o instrumento, que é o corpo, está ruim, a manifestação vai ficar comprometida. Se a deficiência ali houver para ele encarnado, as ações ficam comprometidas. Então, essa desorganização, ela gera para o espírito encarnado perturbações, né, que podem ultrapassar quando esse espírito não tiver mais encarnado. Ele vai sentir ainda, né? E com esse constrangimento que ele sofre, como foi o caso que a gente lembrou lá no início, do escafandro, né, da borboleta, esse constrangimento pode gerar uma incapacidade de até lidar com isso. Kardec vai falar sobre isso mais à frente também. E nessa questão ele já começa a levar para esse caminho. Por que razão, na 376, né? Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Justamente pelo espírito não suportar, né? Olha o que eles dizem: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Por isso procura, na morte, um meio de quebrar seus grilhões. Então a gente entende que esse constrangimento pode levar o espírito a querer quebrar esses grilhões, querer se libertar dessas algemas. E ele não podendo, então, né, agir dessa forma, ele pode melhorar a situação dele, ele pode querer fugir daquele corpo quando ele estiver em algum momento de lucidez, né?
e querer se libertar desse corpo através do suicídio, né? Por isso que nós vemos casos onde as pessoas têm crises, se debatem, gritam. A gente vê muito isso nos hospitais, né? As pessoas com problemas mentais, eles são agressivos, e até aqueles que são cuidados em nossa casa, né? Em nossos lares, eles são agressivos em algum momento. Imaginem a dor daquele espírito que se passa ali na sua consciência. Então, tudo isso tem um motivo. É muita dor para o espírito, muita dor para ele se ver ali preso nesse escafandro, nesse, nessa situação que ele não consegue se expressar, né? Então, graças hoje aos medicamentos avançados, esses companheiros podem evitar essas crises, podem ser mantidos com medicamentos que não trazem efeitos colaterais como os eletrochoques antigamente, que as pessoas eram tidas em casa quando tinham essas crises, eram levadas para os hospitais. E lá eles eram submetidos aos eletrochoques, que também é um sofrimento muito grande. E aquela situação é apenas um paliativo por alguns dias, né? Depois a pessoa fica ali sofrendo toda a consequência daquele choque, né? Então é muito triste, vai perdendo realmente a sua lucidez. Então, tudo isso, nós temos que dar graças a Deus à medicina que evoluiu e que trouxe conhecimentos para os médicos atuarem, né? Chegarem a atuar, dando mais conforto a esses doentes, onde podem ser mantidos nas suas casas, mesmo que seja um trabalho muito grande para os familiares, mas é possível que eles não sejam mais submetidos a esses tratamentos tão sofridos, né? E na questão 377, já indo para o nosso final, ele pergunta se depois da morte o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades. Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o alcança. E agora, já aproveitando e lendo a próxima, para a gente chegar ao final, a 378, de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve a compreensão de tudo o que passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a perturbação e o constrangimento depois da morte. Então a gente vê aí, né, que é um assunto bastante amplo. Nós já estamos no nosso finalzinho, né? E a gente não tem mais tempo, mas por isso não vamos comentar muito sobre essa questão. Mas o espírito vai precisar aí de um tempo no mundo espiritual para dissipar tudo isso que aconteceu com ele durante a encarnação. Então, quanto mais tempo, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará essa incerteza nesse constrangimento, nesse período de perturbação, nesse período onde ele vai começar a entender as suas percepções. Então, assim, nós chegamos ao final do nosso estudo, agradecendo a companhia de vocês e que nós possamos, né, ler um pouco mais sobre essas questões para vermos como existem encarnações dolorosas, como nós precisamos de trabalhar a nossa compaixão com esses espíritos que reencarnam nessas situações. Então, que Jesus possa nos abençoar. Obrigada por aqueles que estiveram aqui conosco e pela sua atenção.
E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até mais.